Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Que Um bom. bom louvor. Precisamos mais disso, professor. Oi? Não Legal. escutei. Precisamos mais disso, de um bom louvor. Que bom. Legal, ó, da sua parte. Vocês estão conseguindo enxergar o slide, a tela? Sim, Sim? aula ao vivo, saúde coletiva. Isso. Então tá bom. Tô com ele no telefone aqui, mas não tá aparecendo. Bom, gente, a nossa aula de hoje, né, como a gente tinha falado na aula passada, nossa aula, ela está... É a continuidade da nossa disciplina, né, de saúde coletiva, e nós estamos na unidade 4, né, e essa unidade 4 ela prevê que nós falemos os métodos estatísticos, por isso que eu falei para vocês na aula passada que nós vamos falar, introduzir os cálculos de estatística nessa aula de hoje. Né? Então, algumas coisas nós vamos começar a falar hoje e na próxima semana nós aprofundaremos. Né? Nós vamos falar de duas sessões nessa aula de hoje, né, que são duas sessões bem próximas, que é a 4.1 e a 4.2, e não haverá dificuldades maiores. A primeira, mais para a gente ter noções desses métodos, e aí para cada um dos tipos de cálculo, para cada um dos tipos de amostra, né, nós temos cálculos diferentes, e esses cálculos eles são muito bem definidos e tem um autor que ele tem um canal no YouTube e eu vou colocar na playlist de saúde coletiva. Então, assim como tem essa nossa aula, vocês podem acessar na playlist cada uma das aulas que tem até o link delas no nosso slide, mas cada uma delas vocês vão poder assistir para aprofundar, né, o conhecimento de vocês segundo esse autor. Quando a gente fala de introdução à bioestatística, né, e introdução quando a gente fala de estatística em si, e de bioestatística e de estudos matemáticos e estudos que são quantitativos, né? A gente está falando de fato naquela estatística que ela é relacionada e aplicada às ciências da vida, às ciências da saúde, às ciências que são da biologia também. A partir daí, a partir desses estudos, a partir desses princípios, quando a gente faz uma pesquisa em estatística, a gente está falando que essa pesquisa ela vai nos dar resultados, né, para que a gente possa entender a respeito da mortalidade, a respeito da morbidade, né, que é o adoecimento, a incidência de doenças, a eficácia, né, de medicamentos, né, a gente consegue medir a eficiência de fato dos medicamentos, né, a gente consegue identificar se as vacinas elas de fato têm um poder de imunização naquela população, né? A gente consegue inferir isso a partir de dados estatísticos. E a gente pode também desenvolver ações em saúde com base em resultados de uma pesquisa estatística. Então, o quão grande ela é, né, a pesquisa estatística, porque a gente consegue, através de uma coleta de dados, através de uma pesquisa feita com parte de uma população, a gente consegue ter uma visão do todo. Né? Como é que a gente consegue fazer? Isso não acontece só, é claro, com as pesquisas em bioestatística, né? As pesquisas em estatística em si,
elas já nos dão essa possibilidade. Há exemplo de pesquisas do Ibope, pesquisas do Datafolha, nas épocas de eleição. Nós temos resultados que são resultados muito próximos daquilo que é feito na real, na hora que a gente faz ver o resultado das eleições em si. É claro que existe erro, né? Mas em toda pesquisa, o erro, existe um erro aceitável, e é sobre esse erro aceitável que a gente vai falar, é sobre essa possibilidade de dar certo, que a pesquisa, por mais que ela seja algo que vem da ciência, e de fato a ciência se faz através de pesquisas, a gente não pode falar que a certeza dela é 100%, né? O que nós temos é uma variação ali de certezas dentro da pesquisa, e essa variação ela depende muito mais do pesquisador responsável, é ele que define, né, qual o nível de confiança que essa pesquisa terá, é ele que define qual a margem de erro que ele quer correr, e isso tudo é algo que a gente precisa conhecer nessa introdução à bioestatística. Não pensem que vocês, quando forem fazer o seu TCC, o seu projeto para o mestrado, para o doutorado, que vocês vão falar, não, o meu projeto, a minha pesquisa, ela tem 100% de certeza. 100%, a sua amostra vai ser a população toda, né? Então, a gente precisa ter um nível, né, de certeza ali, para que a gente possa calcular o tamanho da amostra, para que isso seja algo mais próximo de fato da realidade. E a partir daí, a gente não fala assim, ó, é certeza de que o resultado é esse, né? Não se fala assim, a vacina da, da malária, ela é 100% eficaz a partir de determinada pesquisa que está sendo desenvolvida, né? Então, essa vacina, ela chega 100% eficaz. Não, ela tem uma eficácia de X%, né? E esse X% baseado na estatística, né? Então, existe ali uma margem de erro, né? Medicamentos são eficazes em toda a população. Não, depende de uma margem de erro, né? Assim como a taxa de mortalidade, de morbidade, né? A gente vai precisar identificar isso de acordo com a bioestatística. Esse conhecimento ele é importante, né? Extremamente importante para os profissionais de saúde, né? Para que a gente, enquanto profissionais de saúde, compreenda o resultado da pesquisa e que a gente possa aplicar métodos diagnósticos, tratamentos com maior eficiência, né? Naquele cuidado, utilizando dados epidemiológicos para avaliação, implantação de programas de vigilância em saúde, que é aquilo que a gente viu lá no início, ações em saúde, bem como para que a gente possa nos manter constantemente atualizado a partir de estudos científicos. Quando o profissional de saúde, né, e vocês são profissionais são farmacêuticos em formação, né, e aí o que a gente pode observar? Existe dentro das ciências da saúde, né, uma forma de entender a saúde que a gente chama de saúde baseada em evidências, né? E aí nós temos incluindo aí a medicina baseada em evidências, a enfermagem baseada em evidências, certamente a farmácia baseada em evidências, né? Porque aí o que nós temos é uma noção de que aquilo que está sendo feito e proposto assistencialmente está sendo baseado em evidências, e essas evidências são evidências científicas e evidências clínicas, né?
não só evidências clínicas, mas também as de evidências científicas, né? Então, a partir disso, a partir de dados estatísticos, a gente pode afirmar que aquele procedimento, aquele cuidado, aquele medicamento, aquela vacina, né, aquele resultado, ele é de fato real e a gente pode se basear nele para um cuidado, né? A gente precisa entender um pouquinho, nosso livro didático ele aborda muito bem a questão dos vocabulários, não só esses vocabulários que aparecem no livro didático, mas se vocês buscarem as referências do livro didático, nós temos outros vocabulários aí que são interessantes também. Há que se entender também, eu quando comecei a fazer pesquisa em saúde, eu comecei a fazer pesquisa através da pesquisa quantitativa, né? Normalmente a gente começa através da pesquisa quantitativa, mas isso quando eu fiz as iniciações científicas, né? Praticamente todas as minhas iniciações científicas lá durante a graduação eu fiz com a estatística. Quando eu fui entrar para o mestrado também comecei com a estatística, mas eu fiz o meu estudo, né? É, ele era uma pesquisa quantitativa. Entretanto, eu fiz participei de outros estudos dentro do grupo de pesquisa lá da USP, e esse grupo de pesquisa trabalhava muito mais com pesquisas qualitativas do que com pesquisas quantitativas. Então, mesmo aqueles que não se identificaram, né, com essas nossas duas, três próximas aulas, isso não é o fim para a pesquisa, né, na vida de vocês. A gente tem que entender que ela é extremamente eficaz, ela te dá dados muito importantes, né, e dados que podem ser vistos como sendo dados estimáveis para a população em geral, né, que é a vocabulário da população aí, né? É uma coleção de todos os elementos a serem estudados, então é uma população, um número de pessoas muito grandes, a partir de uma amostra que foi coletada, a partir de um subconjunto dessa população. Então, a gente não coleta dado com todo mundo, e sim com uma parte das pessoas, né? Se eu fosse identificar, assim, dentro da nossa população de acadêmicos de farmácia lá da faculdade, né? Dentro da população de acadêmicos de farmácia em si, eu tenho várias formas de coletar dados, né? Eu posso pegar uma amostra, dentro dessa amostra eu posso pegar algumas pessoas de cada uma das turmas, eu vou precisar fazer um cálculo primeiro, eu preciso saber qual é a minha população, quantos acadêmicos de farmácia eu tenho. Essa pesquisa ela é feita com todos os acadêmicos, tanto do sexo masculino quanto feminino. Essa pesquisa depende do que eu quero coletar de dados, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa sobre a incidência de, de gestação na adolescência, né? Eu vou fazer isso a partir de, de todos os... Eu vou fazer uma pesquisa sobre os casos, né, de gestação na adolescência. Eu vou fazer isso com todos vocês? Não, eu vou fazer isso com as mulheres, né? Então eu já tenho uma noção aí diferente de quem é o grupo que eu preciso coletar os dados. Sobre a própria coleta de PCCU, aí também são as mulheres. Agora eu vou fazer sobre a, a saúde do homem, né? Sobre como que os homens, se eles já foram, né, ter alguma consulta, né, a respeito da Política Nacional de Saúde do Homem, não é com todos os acadêmicos e somente com os homens, mas eu também não pego o, o todo, né? Eu pego uma amostra dessa população. E eu tenho um outro item importante ali dentro do vocabulário, esse novo vocabulário. Gente, a chuva está bem forte. Se falhar e cair, provavelmente eu vou salvar a aula e eu envio ela para vocês, tá? Mas a gente vai tentando até onde a gente conseguir.
Censo, né, é o levantamento de dados de toda a população. Então, eu pego todos esses dados levantados, todos esses dados coletados, né, e isso a gente chama de censo. Né. Variável são dados investigados, né? Quais são as variáveis, né? Se eu for fazer uma pesquisa com todos os acadêmicos da faculdade, né? Uma das variáveis é o curso, outra variável é o sexo, outra variável pode ser a, a idade, né? Então, a variável coletada pode ser a idade, e sempre é indicado pelos maiores estudiosos em estatística. Eu cito um professor, o Eduardo Massad, que ele participou da minha banca lá do mestrado, é um dos maiores estudiosos de estatística que nós temos na Faculdade de Medicina da USP, né, na Faculdade de Saúde Pública, e ele estuda muito com relação à estatística, tem livros de estatística, inclusive, e ele nos fala que eu preciso coletar os dados, a idade das pessoas. Eu preciso coletar de fato qual é a idade que a pessoa tem. Eu não posso coletar no momento da coleta e pegar uma faixa etária. Não. A faixa etária, ela não pode ser na coleta de dados. Faixa etária precisa ser já a minha análise, né? Por que eu pego a faixa etária como sendo uma análise? Porque eu posso comparar a faixa etária, né, com dados do IBGE, então eles têm uma análise com uma faixa etária. Eu posso comparar a faixa etária com dados, por exemplo, eu vou fazer uma coleta de dados com moradores de um determinado bairro. Aí, quando eu pego ciclos de vida, né, ciclos de vida, IBGE me traz uma referência para a adolescência, a Sociedade Brasileira de Pediatria me traz outra referência, a Organização Mundial de Saúde me traz outra referência, outros autores me trazem. Então, eu preciso coletar o dado, né, coletar as variáveis quantitativas, né, elas precisam ser umas variáveis bem definidas, né, sem que eu possa estratificar esses valores de análise já na coleta, que eu perco muito na hora de fazer a análise, né? Então, eu preciso, no caso da idade, por exemplo, eu coleto esses dados exatamente com o valor da idade, não com a faixa etária em si. Assim como uma das pesquisas que eu fiz lá no início, uma das primeiras iniciações científicas, né, eu fiz uma pesquisa onde a gente coletava uma informação, uma variável importante, que era a educação, né? A gente tinha que, eu pesquisava no momento o quanto que as pessoas tinham capacidade de compreender textos, né? Textos simples. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o alfabetismo funcional, né? Então, eu precisava saber se as pessoas tinham capacidade de fazer a leitura, a compreensão de um texto simples. E uma das variáveis era a variável escolaridade. E lendo sobre escolaridade, por exemplo, né, eu fiz a seguinte questão. Escolaridade, na hora de colocar o dado, eu poderia colocar assim: a escolaridade, a pessoa me fala até que série ela estudou. Então, a pessoa pode me falar, dependendo da idade dela, ela me fala uma resposta diferente. Por exemplo, minha filha está no terceiro ano, né? Minha filha está no terceiro ano. Terceiro ano hoje se refere ao ensino fundamental. Terceiro ano, na minha época, era o último ano do ensino médio. Terceiro ano de hoje era, na época da minha mãe, né,
primário. Então tinha primário, secundário, né? Era antes do ginásio na época do meu avô, né? Então notem que são informações diferentes, né, sobre a mesma resposta. Então a gente precisa, na hora que coleta os dados, primeiro o pesquisador ele precisa saber o seguinte: qual é a informação que de fato ele quer. Não interessava muito na minha pesquisa saber que série a pessoa, até que série a pessoa estudou. Por que não interessava muito isso? Porque, por exemplo, através do ensino de jovens e adultos, as pessoas elas fazem, por exemplo, completam, né, o seu ensino fundamental ou o ensino médio em menos, né, em menor tempo, né, do que a pessoa que faz anualmente, né, o seu ciclo de estudos. E isso é importante na hora que a gente faz uma coleta de dados, no caso do analfabetismo funcional, né? Não inferindo que a pessoa que fez, né, uma educação de jovens e adultos, né, ela não tem a capacidade, mas a ideia da pesquisa é justamente essa. Eu tinha as duas variáveis para que eu pudesse comparar. E não foi significativamente importante essa relação entre o alfabetismo funcional e se a pessoa tinha ou não feito o, o, um EJA, por exemplo, né? O que importava, sim, era a questão dos anos de estudo, né? Quantos anos de estudo essa pessoa teve, né? Por que eu digo, não importa tanto? Porque a pessoa, muitas das vezes, ela começou essa esse ensino, né? E aí de repente ela repetiu a terceira série, a quarta série, a quinta série, e durante essas reprovações e repetições da série, ela teve mais anos de estudo. Então a quantidade de anos em estudo, ela vale mais para a a educação, para o alfabetismo funcional, do que simplesmente a questão da nossa escolaridade, né? O nível de escolaridade, porque assim, uma pessoa, a princípio, duas pessoas que completaram até a sexta série, né? As duas pessoas completaram até a sexta série, mas uma delas, né, reprovou mais vezes na quinta série, na quarta série, né? A partir desse estudo que foi feito, essas pessoas tiveram mais anos de estudo, né? Essa pessoa teve mais anos de estudo que aquela que seguiu aprovando tudo até a sexta série e aí parou. A outra reprovou, mas também parou na sexta série. Então, uma delas teve mais anos de estudo, mais anos de acompanhamento com o professor, com a turma, então discutindo e aprendendo e reaprendendo e refazendo aquilo que já havia iniciado antes, né? Então, variáveis, né, é tudo aquilo que a gente considera, né, importante na hora de perguntar. São variáveis, né? São perguntas, são questões. Essas são as variáveis, são os dados investigados ou estudados na pesquisa. A amostra, né? A amostra, né, é uma identificação, né, de um certo número de pessoas que é menor do que a população. A população é o todo, né? É o conjunto de elementos, né, o conjunto de indivíduos que tem em comum determinada característica. No caso que eu tinha falado para vocês, poderia ser a amostra acadêmicos, né, de qualquer curso, mas acadêmico, né, a comunidade acadêmica, da graduação, da faculdade, né? Então, esta é a população. Então, dentro desta população, eu posso ter uma amostra representativa de cada um dos acadêmicos de cada um dos cursos. Ou posso ter uma população somente de acadêmicos de farmácia, ou somente de acadêmicos de direito, ou somente de acadêmicos de enfermagem, somente acadêmicos de biomedicina, e aí por diante. Eu posso ter a população que eu quero pesquisar, né? Posso ter uma população somente de
acadêmicas, né, que sejam do sexo feminino, né? Então, independente do curso, eu tenho uma população que é essa. E eu faço uma amostra, essa amostra pode vir, ela é certificada por curso, ou ela pode ser independente dessa variável, né? Isso a gente vai escolher qual é a melhor forma de coletar esses dados. Para entender um pouquinho essa relação entre população e amostra, tem um vídeo para que a gente possa ilustrar. E esse vídeo é do canal que eu falei para vocês que que eu vou deixar na playlist do. Vamos falar rapidamente sobre população e amostra. Quando a gente fala o termo população, aqui a gente está se referindo sempre a uma população estatística e não a população geográfica. O que significa isso? Significa que a população estatística são aqueles elementos, aqueles objetos, aquelas pessoas que fazem parte do nosso estudo, que são de interesse para o nosso estudo. A população geográfica pode conter elementos que não nos interessam. Então, nem sempre a população estatística vai coincidir com a população geográfica. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja fazendo uma pesquisa para saber quem que vai ganhar as próximas eleições para presidente da República. Qual que é a população geográfica? A população geográfica são todos os brasileiros. Todos os brasileiros, sem exceção. Só que qual que é a população estatística? São todos os brasileiros que votam. Ou seja, são todos os eleitores. São aquelas pessoas que vão até a urna votar. É claro, aqui, nesta população estatística, a gente naturalmente não vai ter, por exemplo, as pessoas com menos de 16 anos de idade, porque quem tem menos de 16 não pode votar. Então, a população estatística é a população de eleitores, que é bem menor do que a população geográfica, que corresponde a todos os brasileiros. Só que, seria possível você entrevistar todos os eleitores para fazer a sua pesquisa? Óbvio que não, né? Porque é muita gente, não teria nem como você realizar essa entrevista, como que você iria localizar todos os eleitores. Então, o que se faz dentro da estatística? Você tem a população que te interessa. Como você não tem acesso a todos os eleitores, a todos os elementos dessa população, o que a gente faz é pegar uma parte desta população. Esta parte do todo, tá? Então, normalmente eu falo assim, ó, a parte do todo. O todo é a população. A parte desse todo é o que a gente vai chamar justamente de amostra. Então, eu vou entrevistar uma certa quantidade de pessoas, 100, 200, 1000, 2000, 10 mil pessoas. Essas pessoas entrevistadas fazem parte da minha amostra e a partir desta amostra que a gente vai começar a trabalhar com a estatística descritiva, com a inferência estatística. E esse processo de obtenção dessa amostra é chamado de amostragem. E para a gente realizar um processo de amostragem, a gente vai ter que trabalhar com técnicas de amostragem, que mais para frente a gente vai ver. As variáveis elas podem ser classificadas em dois tipos, né? Tem a variável quantitativa, né? O exemplo que eu tinha falado para vocês, da idade, da própria questão do os anos de estudo, né? O peso, a estatura, a idade, a temperatura, a pressão arterial, né? E temos variáveis qualitativas, né, que são dados expressos, né, dados que são escritos, né, por categorias. Né? Por exemplo, sexo. Né? O sexo pode ser masculino ou feminino na hora de fazer a coleta de dados.
o grupo sanguíneo, a causa-morte, né, e outras variáveis aí qualitativas, né? Pode ser qualquer variável onde a resposta, né, ela seja escrita, né, e não seja expressa por números. Então, a gente escreve a qualidade por isso qualidade, por isso é uma variável qualitativa, né? Então, a gente descreve, né, essas respostas, né? Agora, tudo aquilo que for um número, né, a resposta dela é uma variável quantitativa. Isso é só duas classificações bem simples, agora para que a gente possa entender elas um pouquinho mais, né? Dentre as qualitativas, né, e aí no caso as nominais, né, que é o caso da profissão ou até mesmo o curso que a pessoa realiza, né, o sexo, a religião são qualitativas nominais. Tem qualitativas ordinais, que a gente consegue ordenar essas variáveis, né? No caso dessa escolaridade aí que está sendo dita, é a escolaridade formal, né? Aquela que eu falei para vocês. Qual é a sua escolaridade? A escolaridade é ensino fundamental, é ensino médio, é ensino superior, é pós-graduação, né? Então, essas são variáveis qualitativas ordinais, né? É um exame de ordinário. Ela, enquanto quantitativa, ela é enquanto anos de estudo, tá? Aí ela se torna quantitativa. Essa mesma escolaridade, só que em anos de estudo, né? O estágio da doença é ordinal e a classe social também é ordinal. O estágio da doença pode ser a doença, a COVID, por exemplo, ela tem a fase inflamatória, a fase aguda, né? Então, são estágios da doença. A classe social, né, as classes A, B, C, D, E, F, né, são também qualitativas que a gente consegue ordenar, né, essas qualitativas. Já as quantitativas, elas podem estar divididas entre as discretas e as contínuas, sendo as quantitativas discretas, né, o número de filhos, o número de acessos à plataforma, por exemplo, quantas vezes a pessoa acessou ao AVA, o Ambiente Virtual Acadêmico, né? Quantas vezes o acadêmico acessou ao AVA na última semana? Isso é uma variável quantitativa discreta, né? E ela pode ser contínua, né? E aí essa contínua a gente não tem um dado, ele é um dado que eu consigo seguir, né, entre um padrão ali, né? Então é a altura, o peso, o salário da pessoa. Então essa é uma variável quantitativa contínua. Como é que a gente vai definir a amostra, né? Existem alguns professores de estatística, alguns estudiosos em bioestatística, que eles ainda fazem esse cálculo, né, manuscrito. Mas a grande maioria não faz mais esse manuscrito, né? Faz isso através de ferramentas que dão esse suporte para fazer um cálculo manuscrito. Isso vai levar aí uns 5, 10 minutos. Para fazer isso no computador com o programa específico, você faz isso em segundos, né? São 2, 3 cliques e já está pronto o cálculo. Então, muitas das pessoas já não fazem mais esse cálculo da forma manual, né? E sim através da ferramenta. Às vezes fazem na ferramenta e tiram a contraprova na manual também. É bem importante dizer isso. Então, são utilizados processos, critérios e técnicas para o planejamento amostral, a fim de selecionar os elementos, né? Quais são aqueles indivíduos que comporão a amostra, aqueles que eu vou fazer a coleta de dados propriamente dita. Essa fase da pesquisa é extremamente importante, porque é através dessa fase que eu consigo falar se essa minha amostra ela é representativa, né? Se ela representa parte do todo, né? E se as particularidades que a população possui, né? Para que eu possa possibilitar os resultados e que eu possa dizer, a partir
desse resultado, eu posso falar que todas as pessoas, né, ou eu tenho um nível, né, de confiança de que 90% das pessoas, que 95% das pessoas, né, podem ter esse mesmo, essa mesma inferência, né, posso inferir que esse resultado seja para os demais. Conforme a técnica de amostragem, ou seja, a forma como é realizada a seleção da amostra em uma população, as amostras podem ser classificadas em probabilísticas ou não probabilísticas, né? E aí, quando a gente faz essa relação entre uma amostra probabilística e uma amostra não probabilística, a gente tem esses dois emaranhados, né, de opções, né, de amostras dentre das amostras probabilísticas, e aí que eu falei para vocês que cada uma delas tem uma explicação do cálculo, e aí para que a gente não saia da aula mais confuso do que a gente entra, eu deixei os links e eu vou deixar cada uma delas lá na playlist, que com calma vocês podem olhar assistir cada um dos vídeos, né? Da amostra aleatória simples, a amostra aleatória estratificada, a amostra por conglomerados, a amostra sistemática. Quando a gente faz esse tipo de, de identificação, né, a gente consegue definir de fato se essa amostra, ela probabilística, eu consigo identificar quem são as pessoas que vão ser coletadas, né? E através da não probabilística, ela pode ser por conveniência ou por cotas, né? Que também tem os dois vídeos, né? Que podem ser assistidos, né? E reassistidos, que são lá daquele mesmo canal que vocês assistiram o vídeo anterior. Mas como que eu devo entrevistar? Quantas pessoas eu devo entrevistar? Um dos vídeos, né, que pode ser uma das formas, né, é através dessa que vai ser exposta nesse vídeo. O nosso próximo exemplo agora é sobre noções de amostragem. Quando que nós utilizamos a amostragem? Quando nós temos uma população muito grande, fica inviável você tentar pesquisar todas as informações dadas. Então, para esse caso, nós utilizamos sempre uma técnica de amostragem. Mas um dos maiores problemas nas técnicas de amostragem é você conseguir identificar o tamanho da amostra. Vamos ver como é que nós calculamos o tamanho da amostra, por exemplo, dado aqui. Determine o tamanho de amostra necessária para produzirmos um intervalo de 90% de confiança para a verdadeira média populacional, com erro de 1,0 em qualquer dos sentidos, sabendo-se que o desvio padrão populacional é de 10,0. A fórmula que nós vamos usar é muito simples. O tamanho da amostra será obtido pelo produto entre o valor de Z vezes o desvio populacional sobre o erro, todos esses valores elevado ao quadrado. Entretanto, para identificar o valor de Z, existe a necessidade de consultarmos a tabela normal, onde para cada nível de confiança desejado, você tem um valor estipulado para Z. No nosso caso, especificamente, a nossa confiança desejada é 90%. O valor de Z na tabela, para a confiança de 90%, é igual a 1,65. Então, resolvendo, eu tenho N igual a 1,65 vezes o valor do desvio padrão, que é 10, dividido por 1, elevado ao quadrado. Resolvendo esse problema aqui, nós vamos obter 16,5 elevado ao quadrado, que irá resultar em 272,25. Entretanto, eu não posso obter nunca, para tamanho de amostra, um valor decimal. Nesse caso aqui, recomenda-se que ajuste o tamanho da amostra para o número inteiro superior mais próximo. Sendo assim,
a minha amostra será 273. Vale ressaltar que a tabela onde se encontram os valores de Z se encontram inseridos no módulo que vocês estão estudando de estatística. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de revisão e sugiro que vocês aprofundem seus conhecimentos resolvendo outros exercícios disponibilizados no material didático. Sempre que necessário, interajam com o seu tutor ou com a equipe do EAD. Estaremos sempre à disposição para atendê-los. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Esse vídeo está disponível lá no AVA de vocês, dentro dessa nossa sessão também, mas é importante para ilustrar que a amostragem ela é feita, né, através dos cálculos, né, e você pode ou utilizar esses cálculos, ou você pode definir esse valor de Z e utilizar o SPSS, que é um dos programas mais utilizados, né, em pesquisa quantitativa, ou pode utilizar até mesmo o Excel, existem fórmulas para fazer isso, e aí pode ser utilizado lá no próprio Excel também, que rapidamente se encontra o resultado. O Excel também é muito mais utilizado depois para a apresentação dos dados, né, do que o próprio o SPSS, que os gráficos deles não saem muito. Eu particularmente não gosto muito da saída do SPSS, prefiro a saída do Excel. E essa é a definição, né? Como é que eu posso definir esse tamanho da amostra, né? De uma forma simples, né? A gente possa identificar. O tamanho da amostra é determinado em relação ao custo e à possibilidade real de operacionar no estudo. Então, custo, né? Tem que levar em consideração o custo, né, do estudo, que não existe pesquisa, né? Na verdade, não existe trabalho, não existe pesquisa com custo zero, né? Não existe, né? Sempre eu tenho um custo, né? E esse custo vai depender do meu tamanho amostral, né? Também, inclusive, né? Por exemplo, se eu vou utilizar folha de papel, caneta, prancheta, se eu vou pagar coletadores de dados, se eu vou utilizar no celular, se eu vou utilizar pacote de internet, o que quer que eu vou utilizar, eu vou ter um custo para coletar esses dados, né? Então, como que se faz o cálculo para a definição do tamanho de amostra, e a amostra é representada pelo N minúsculo? Isso é importante que vocês tomem nota, né? A amostra é o N minúsculo, enquanto o N maiúsculo, né, é a população, né, o tamanho da população, é o universo de indivíduos. N minúsculo, a amostra, né? Então, primeiramente, precisaremos encontrar a aproximação da amostra, que é o N0, que é uma primeira aproximação do tamanho da amostra, isto é, um grupo-alvo para servir de apoio estatístico e de cálculo, uma vez que sabemos que existem menos de 100 mil elementos, né? Então, quando eu tenho menos de 100 mil elementos, né, quer dizer que essa minha população ela é finita, né? Eu sei que ela termina em até 100 mil elementos. Ou pode ser uma população infinita, que aí o cálculo ele vai ser diferente, porque eu vou ter uma população, né, que ultrapasse esses 100 mil elementos, né? E embora não saibamos quantos existem, sabemos que são muitos para a partir de um número exato. Então, aqui nós temos o seguinte: para obter o N0, né, que é essa aproximação da amostra, eu utilizo a fórmula que é 1 sobre o E, né, é 0 ao quadrado. E quando eu tenho, né, esse resultado, né, vai ser a amostra sendo o tamanho da população vezes essa aproximação da amostra sobre a minha população
mais o tamanho amostral. E aí, como eu tenho no nosso exemplo, né, considerando que N, né, que é a minha população total, o meu universo, seja de 200 famílias, né, e tendo como margem de erro, né, o erro que é o E, né, a margem de erro é 4%. 4%, se você for observar, 4% é igual a 0,04, tá? Isso é o que significa 4%. Então, a gente aplica na fórmula. A aproximação da amostra, que é o N0, o N0, aproximação da amostra, dividir é igual a 1 sobre, né, esse 1 é da fórmula, 1 sobre o erro, né, que é o 0,04. Né? Só que isso ao quadrado. Então, a minha aproximação da amostra é igual a 1 dividido por 0,04 ao quadrado. 0,04 ao quadrado, quanto é? É só multiplicar 0,04 vezes 0,04. Então, fazendo isso, eu vou ter, né, o resultado, e esse resultado, né, depois de dividir dividir 1 pelo resultado, eu vou ter o valor de 625 pessoas como sendo a minha aproximação da amostra. Então, ao fazer o cálculo 0,04 vezes 0,04, eu tenho o resultado de 0,016. E aí eu divido o 1 dividido por 0,016 vai dar esse meu resultado de 625. Aplicando a fórmula, né, eu vou ter a minha amostra. A amostra é igual à população vezes o 625. Né? Tem a população vezes 625 dividido pela população mais os 625. Né? Então, eu tenho 200, que é a minha população, o número de famílias, né? Vezes 225. 200 vezes 625 dá 125 mil. E aí eu tenho 125 mil dividido por 825, que é o 200 mais 625. 825, e o valor que vai dar aqui não é esse valor exato. O valor que vai dar é 151,5 famílias, né? Como eu não posso fazer uma coleta de dados com uma família e meia, né? Isso já consideraria duas famílias, então o resultado, né, a minha amostra, ela é 152, né? Então, por quê? Porque o N, né, que é minúsculo, que é a minha amostra, jamais, né, pode ser decimal. Então, eu vou coletar dessa forma, arredondando o valor para o primeiro número. Produção? Diga, pode falar. Rapidinho, repetir aí que eu não entendi nada desse cálculo. Onde você achou esse 0,16? Depois eu me perdi tudinho aqui. Olha, aqui, ó. A gente tem que calcular isso na prova, pelo amor de Deus, diga que não. 0,016 é quando você faz isso aqui. Ó. Tá vendo o ponteiro do mouse? Uhum. Olha, Sim. o 0,04 multiplicado por Uhum. ele mesmo, que é o quadrado, é 0,016. Entendeu? Ah, tá. Né? Uhum. O 0,04 vezes o 0,04 é 0,016. O 1 dividido por Tá. 0,16 é 625. Tá? Aí tu sai daqui, que é a tua amostra aproximada, né? A aproximação da amostra, que é o 625, e vai colocar ele nessa outra fórmula aqui, ó, tá? Que é a forma da amostra de fato. A forma da amostra de fato
é a população vezes a aproximação da amostra, que tu calculou aqui em cima. Uhum. Isso a gente tendo essa margem de erro de 4%, tá? A margem de erro pode ser de 5%, pode ser de 1%, pode ser de 10%. Quem define esse tamanho da amostra é o pesquisador, tá? Então, Uhum. você fez esse cálculo aqui, e aí você vai multiplicar o 200 pelos 625 e vai somar os 200 com os 125, que é essa fórmula aqui. Então, 200 vezes 625 e 200 mais 625. Então, divide 1 pelo 8, vai dar 151,51, 51, 51, 51. E o resultado a gente não pode deixar decimal, somar até dar o próximo número inteiro, que são as 152 famílias. O que significa isso? Que eu tenho uma população de 200 famílias, e para que eu possa ter uma pesquisa, né, uma coleta de dados, com uma confiança de quanto por cento? Quanto é a confiança desse estudo aí? Se eu tenho uma margem de erro de 0,04, ou seja, de 4%, a confiança é de 3%? A confiança é o que sobra quando eu tiro isso aqui. Se a minha margem de erro, eu tenho 4% de chance de errar, tá? Quanto por cento de chance eu tenho de acertar? 3%? Não. Se é por cento, são 100, né? 4%, né? Eu tenho de errar 96% de acertar, né? Então, Tá. tá? É 100 menos a margem de erro, tá? Então, se a minha margem de erro é 4, a minha certeza, meu nível de confiança é de 96%. Tá? Então, para essa pesquisa, eu tenho 96% de acerto, né, de ter certeza de que o resultado vai ser confiável. Então, para cada 200 famílias aqui, eu preciso coletar dados com 152 famílias, então 48 famílias somente que eu não vou coletar o dado, né? É aqui que eu tenho a certeza de que esse meu resultado ele é fiel, com uma margem de erro de 4% para cima, para baixo. Aquilo que o pessoal sempre fala quando, na época das eleições, eles falam, é, pontos percentuais para baixo ou para cima, né? 4 pontos percentuais para cima ou para baixo. E aí as pessoas vão tentando entender o que significa isso. É porque o cálculo que eles chegaram foi esse aqui. E aí, quando fazem eleições, né, não é, a população ela depende muito do número de pessoas, né, na população que é número de eleitores em si, né, toda a população, né, que importa, né, todo o universo geográfico, e sim somente aqueles que de fato importam para a pesquisa. E como é feito esse cálculo, feito a pesquisa, agora eu vou precisar apresentar os dados. Isso também está diretamente relacionado à bioestatística, né? Porque eu posso apresentar esses dados de várias formas. E a utilização dessa apresentação em gráficos, em tabelas, né, elas são muito boas na hora de que a gente consegue olhar um estudo e entender a importância dele, né? É muito mais rápido eu olhar um gráfico, olhar uma tabela, do que eu fazer a leitura de um texto, não é verdade? Quando o pessoal fala sobre o número de pessoas que foram acometidas pela Covid, o número de óbitos, né? Isso tudo através de gráficos é muito mais fácil do que através de um texto. Não daria tempo de apresentar no jornal se fosse através de texto, né? Mas de gráfico, de tabela, é muito mais fácil da gente pegar essas informações, né? Consumir essas informações. Então, a melhor compreensão da análise dos dados após a sua apuração, né? Após que a gente faça a análise deles. E deve ser disposto através de tabelas
ou gráficos como forma de resumidos e facilitar a visualização dos resultados obtidos. Vantagens, né, de cada um desses tipos de apresentação de dados aí. A tabela, né, ela é indicada para apresentar dados mais complexos, né, é mais fácil de ser elaborada, utiliza menos espaço. Uma tabela, eu consigo fazer uma tabela e enxergar o todo. Eu posso ter mais variáveis ali dentro de uma mesma tabela, né? Então eu consigo entender isso de uma forma mais ampla. O gráfico não, o gráfico eu tenho os dados ali precisam ser mais condensados, contudo, eu tenho uma imagem que a gente sabe que a imagem ela fala muito, né, para a gente, né? Então, a visualização imediata dos valores, né? Visualmente, ela é mais atraente, o gráfico, e é mais utilizado em publicações. Aí depende muito, isso vem no livro didático, né? Mas depende muito porque algumas revistas não utilizam, né? Não, pedem para que a gente não utilize mais tanto gráficos e sim tabelas, pela questão do menor espaço, né? Utiliza menos espaço, então a gente pode ter mais espaço para comentar esses dados do que de fato apresentar os dados. A gente já viu o conceito das variáveis qualitativas e quantitativas, e é que se falar um pouquinho sobre a apresentação, como que se dá a apresentação dessas variáveis qualitativas e quantitativas. Então, essa apresentação se dá através dos gráficos, né? Ou das tabelas, né? As variáveis, né? Como é que eu vou elaborar essas variáveis? As quantitativas ou numéricas, né? Contagem, frequência de observação, e aí a gente já viu lá atrás, como sendo pressão sanguínea, procedimentos, número de filhos, partos, peso ao nascer, e as qualitativas ou categóricas, né? E aí, proporcionalmente, aqui eu coloquei o seguinte, na dicotômica, né? Deixei em vermelho aqui a sílaba di. Por que dicotômica? Porque tem duas opções, né? Sim, não, masculino, feminino. As nominais, que é um nome que dá, né, dá nome a algo, né? Então, tipo sanguíneo, estado civil, né? Ou as ordinais, que são aquelas que eu posso ordenar, né? Classe social, o primeiro surto da doença, o segundo surto da doença, né? A China está com o segundo surto, né, da Covid, né? Então, isso a gente tem que identificar, né? Como elaborar tabelas e gráficos, né, segundo essas características, as quantitativas, né, ou numéricas, e as qualitativas ou categóricas. Dados devem ser feitos a 3 contagens, né, do número de observações em cada categoria variável, obtendo-se assim suas frequências absolutas. Como é que a gente vai obter a frequência absoluta, né? A frequência absoluta, né, é aquela que de fato ocorre, que a gente consegue identificar, né, naquele caso. Mas, e a frequência relativa, a porcentagem, né? Quantos por cento? Né? Como é que eu faço isso? É a regra de 3. Gente. Sabe como é que faz a regra de 3? É a frequência absoluta vezes 100 dividido pelo número de amostra, né? E aí a gente tem aqui em uma tabela, né? E essa tabela, o que a gente vai observar? Foram entrevistados 2.500 brasileiros com idade superior a 18 anos, com o intuito de verificar a opinião dos mesmos, né, sobre determinado programa de saúde. Foram obtidas as seguintes respostas. Acompanhe. 1.300 achavam, deixa eu pegar aqui, 1.300 achavam que o programa era bom, né? Então, esses 1.300 eu coloquei bem aqui. 450, que esse bem aqui. Estão conseguindo enxergar o amarelinho aqui? Está bem aqui.
Deixa eu trocar a cor do pincel. 450, achou que regular. 125, achava que era ruim. E 625 não tinham opinião formada. Isto aqui, eu peguei o dado completo, né, e bruto, e a gente chama isso de frequência absoluta, tá? O dado bruto. A frequência acumulada, tá? E aqui está o conceito da frequência acumulada, tá? É de um valor, né? A gente acumula um valor, que é o número de vezes que uma variável assume um valor inferior ou igual àquele, né? Então, a frequência acumulada do bom é só ela, tá? Só os 1.300. Quando eu acumulo o bom com o regular, então eu somo esses 1.300 que era do bom, mais os 450 do regular. Então, a frequência acumulada é 1.750 de regular, né? A frequência acumulada do ruim é tudo que tinha antes, ó. Bom, regular e ruim. Essa é a frequência acumulada. E a frequência acumulada, né, do não sabe é todo o valor, né? Então, é os 625 mais os 875. Quando a gente consegue observar essa frequência acumulada aqui, né, não, numa tabela ela não fica completa, tá? A tabela, a frequência acumulada, ela fica somente esses dados que estão aqui, só o acumulado, tá? Essa somatória aqui, ela está só para fins didáticos. Assim como na frequência relativa, só que vai aparecer é isso aqui. A porcentagem deles. E como é que a gente faz a porcentagem? A porcentagem é a seguinte. É os 1.300, tá? 1.300, esse 1.300 aqui, que falaram que era bom, dividido pelo total. Então, 1.300 dividido pelo total, multiplicado por 100, porque eu quero saber a porcentagem, tá? Então, esses 1.300 dividido por 50 dá 0,052, tá? Isso multiplicado por 100 é 52%, ó, porque se eu tenho duas casas aqui de zero, né, eu tenho aqui a porcentagem, tá? Quando eu tenho aqui 450 dividido por 2.500, eu tenho aqui 0,18 vezes 100, 18%. Mesma coisa, 125, que é isso aqui, dividido por 250, que é o valor total, é 0,05, vezes 100 é 5%. 625, que não sabe, dividido pelo total de 2.500, é 0,25, vezes 100, 25%. Frequência relativa acumulada é exatamente igual à frequência acumulada, só que com base na porcentagem, tá? Então, 52%, fala que era bom. Quando eu faço frequência relativa acumulada entre bom e regular, eu tenho 70%. Quando eu falo de ruim, regular e bom, eu tenho 75%. Quando eu falo de ruim, regular, bom e não sabe, eu tenho 100%. Tá? Então, assim a gente faz, mas só o que vai aparecer na frequência relativa acumulada também é o valor fechado, que é só para fins didáticos. Para vocês desenhem assim no livro de vocês também, para entender que só o que vai aparecer é essa parte aqui. O gráfico, né, de barras, né? Aí a gente tem tipos de gráficos. Gráficos de barras
todo gráfico ele surge de uma tabela, né? E até depois vocês tentem fazer gráficos lá no Excel, vocês vão ver como é interessante fazer. Quem nunca fez, é legal fazer os gráficos para ver qual o gráfico que melhor demonstra aquela variável que você está definindo. Olha só, aqui eu tenho um gráfico de barras daquelas variáveis, né, que a gente tinha naquela tabela lá atrás. Tá? Então, aqui, quantas pessoas falaram que é bom? Né? Então, tem o valor aqui, né, dentro do gráfico. Ah, mas isso que está informando aqui não tem a quantidade. Não tem a quantidade. Poderia ter aqui 52%, ou poderia ter aqui, né, o valor, né, absoluto, que é melhor do que colocar 52%. Poderia aqui falar de 1.300, né? 1.300. Esse aqui poderia ser melhor do que os 52%, porque a porcentagem aqui fica mais difícil de eu identificar nesse gráfico de barras. Não tem como eu somar elas. Melhor o número, né, a frequência absoluta, né, de cada um deles. Então, este aqui é um gráfico de barras, né? Um pouquinho a gente vê, olha, como é que a gente vai definir o gráfico de barras? E acho que foi ontem que passou na televisão, ou foi hoje, um gráfico de barras bem feio, por sinal, porque mostra um gráfico de barras sem esses critérios, né, que são definidos aqui pelo autor. Olha só, um gráfico de barras, ele vem aqui em cima com seu título, né? Então esse aqui tem como título a taxa de mortalidade específica por gênero e faixa etária, né? Então aqui a faixa etária, né? E aqui a quantidade, né? E o gênero são as cores, tá? E aqui eu tenho o seguinte, no eixo vertical, né, que é a faixa etária, no eixo horizontal, que é a escala de frequência, né? Eu tenho em cinza aqui, ó, que é importante, né, tamanho de acordo com a intensidade da variação, então ele vai, né, de acordo com a intensidade aqui, é o número 20, então aqui é próximo de 20. Ó. Aqui é o número, né, 40, aqui está um pouquinho próximo do 40, tá? E dessa forma, 100 está aqui bem pertinho de 100. Dessa forma, a gente consegue visualizar um gráfico que está bem definido aqui. Eu preciso que seja da mesma largura, ó, de um para o outro. Precisa ser a mesma. E por isso que eu falei que tem um gráfico que o pessoal apresentou na televisão, que ele é feio e tem larguras diferentes. A distância também precisa ser constante entre um e o outro. A distância aqui precisa ser a mesma distância entre um e o outro, para que a gente possa ter uma apresentação gráfica melhor. Né? Mas isso aqui, vocês teoricamente não precisam se preocupar, porque hoje a gente já não desenha mais gráfico à mão. Né? A gente faz o gráfico lá no Excel, o Excel monta o gráfico direitinho. O problema é que às vezes a gente clica no gráfico e ele sai do lugar, e ele fica fora do padrão. Então aqui eu tenho um exemplo de gráfico, né, de barras, que é o gráfico de barras chapado, né, em apenas duas dimensões, né, altura e largura. E eu tenho aqui um gráfico de barras também, que ele é em 3D. Né? Olha aqui, ó, tem uma profundidade nele. Ó. Essa profundidade aqui interessante. Contudo, não é todo local que aceita esse gráfico com a profundidade. Então, é mais aceitável este gráfico aqui do que este gráfico aqui. Né? Pode ser utilizado? Pode, mas tem determinadas revistas que não permitem esse gráfico com essa profundidade.
Tem o gráfico que as pessoas chamam de gráfico de pizza. Okay. Pizza. Você vai comendo ela por fatias, né? Então, qual é a fatia da pizza ali da pessoa? Então, o gráfico de pizza ele tem essa conotação aí. Mas o nome dele também é o gráfico de setores. Então, o gráfico setorial, né? É importante chamá-lo assim. Para a porcentagem, é melhor o gráfico em pizza, né? Ou em setores. A gente consegue visualizar aqui os 52%. 52% é mais do que 50%. Né? 50% seria uma linha reta. Olha que reta que eu fiz. Mas seria uma linha reta aqui. E ele é mais do que isso. Então, eu tenho 52%. Né? 25% é bem direitinho. 50 e 50. Então, eu tenho 25% aqui. E aí eu tenho 18% e 5%. Né? Então, desses 2% que estariam aqui para completar o 20%, né? Eles estão aqui dentro dos 52%. Né? Este aqui, que é uma frequência relativa daquela variável. Bom, regular, ruim, não sabe, né? Todas as respostas. Em um gráfico de setores, né? Nesse modelo aqui, que é um modelo em apenas essa dimensão, ele é fácil de ser notado, né? Quantos por cento tem cada um. Mas olha como é difícil observar que isso aqui é 40%, que isso aqui é 21%, que esse aqui é 15%, 9%, 19%, não, 15% também, né? Olha só esse aqui, nós temos esse 15% é do mesmo tamanho desse 15 aqui. É fácil de reconhecer isso? Não é fácil, porque a distância que ele está, essa perspectiva aqui, a gente não consegue ter essa noção. Então, particularmente as revistas, elas preferem nesse formato aqui. Esse aqui, ainda, algumas pessoas estão utilizando. Por que a gente utiliza isso aqui? Isso aqui você utiliza normalmente quando você desloca apenas um desses dados. E pode ser feito isso nesse aqui também. Só que você clicar, você está com o gráfico lá no Excel, e você clica aqui em cima e arrasta. Ele vai deslocar somente esse aqui e você vai ter o resultado para poder discutir e apresentar. 25% da população, isso e aquilo. E aí você discorre o seu texto, levando em consideração que é só esses 25% aqui que merece destaque naquele resultado. E as variáveis quantitativas numéricas através de gráficos, né? de tabelas, desculpa. Como elaborar essas tabelas? Né? Olha o exemplo. Peso ao nascer, né? Que é uma variável numérica contínua, coletada em gramas, né? Observados 359 crianças, então, aqui, 359 crianças, o N, além de sua distribuição de frequência com intervalos de classe criados de 1.000 em 1.000 gramas. Aqui, de 1.000 em 1.000 gramas. Ah, mas por que de 1.000 em 1.000 gramas? Porque o autor quis assim. Se ele quis que de 1.000 em 1.000, é de 1.000 em 1.000 que a gente vai olhar na tabela. Essa inferência dele é ele que define de quanto em quanto, né, esse intervalo. A mesma variável em classe, né, 500 gramas, pode ser apresentada em forma gráfica. Então, poderia ser 1.000, poderia ser 500, poderia ser outro intervalo. Quem define isso é o pesquisador. A frequência absoluta é o número, né, exato, e a frequência relativa é aquilo que a gente viu, é a porcentagem. Né?
como é que eu vejo a porcentagem, né, deste aqui, de 1000 a 2000, né? Então, eu vou pegar esses 24 aqui e vou calcular a porcentagem, né, de acordo com o, a minha amostra, que são as 359 pessoas. A partir daí, eu vou criar um outro tipo de ilustração gráfica, que no caso não é um gráfico de barras, né? Ou de colunas. Esse aqui é um histograma. Então, este histograma aqui, ele é distribuído, olha, não tem aquele espaço, não tem as cores diferenciadas. Tá? Aqui que a gente está identificando é que eu tenho, né, uma relação, né, entre eles, né, que é a distribuição do peso ao nascer. Né? Então, percentual, né, e o peso. Percentual e o peso. Peso ao nascer. Eu posso apresentar isso somente através do histograma? Não, eu também posso apresentar isso através de um polígono de frequências. O polígono de frequências é essa linha, que ela vai desde o... Primeiro eu faço a minha tabela, depois eu faço o meu histograma, depois eu vou pegar o ponto médio de cada um e traço uma linha. E isso a gente chama de polígono de frequências. Ele une os pontos médios nos valores do histograma a partir de linhas. Né? E isso aqui é o que a gente mais tem visto ultimamente, é o histograma em si. Gente, o que a gente viu aqui de apresentação de dados é só uma parte de um todo de apresentação de dados. Olha o tipo de gráfico que a gente pode utilizar, né? Tipo de desenho que a gente pode utilizar para que a gente possa mostrar, apresentar os nossos dados. Né? De tudo isso aqui que tem disponível, a gente só utilizou esses três aqui. Né? E ainda o histograma, né? Que não está aqui. Então, a gente utilizou 4. E aí, galerinha, beleza? Falar sobre gráficos. Os gráficos, na verdade, é uma forma de você interpretar as tabelas de uma forma diferente, tá bom? Através de gráficos de barras, de colunas, de linhas, através de histogramas, gráficos de pizza, que são os gráficos de setores. Esses são os gráficos que mais se utilizam em exercícios e no dia a dia. Então a gente vai ver cada um deles e os seus detalhes. Para isso, você já deve ter construído a sua tabela, com a frequência absoluta e a porcentagem. Daí, você tem o gráfico de barras, que são esses que aparecem, essas barras que aparecem na horizontal, e o de colunas, que aparece na vertical. Repara ainda que a diferença entre o gráfico de colunas e o de barras é só a posição das barras e das colunas, ou horizontal ou vertical. Porque estes resultados aqui das atividades de lazer que aparecem, nesse caso, em frequência absoluta, poderia estar aparecendo em porcentagem, e vice-versa. Aqui no gráfico de colunas, onde os nossos resultados aparecem em porcentagem, eles poderiam estar aparecendo em frequência absoluta, tá bom? Então você eleva a barrinha esporte até a quantidade de 30% que foi o número de pessoas, o resultado de pessoas que optaram por essa atividade, tá bom? E assim sucessivamente para todos os outros dados estudados. Você tem também o gráfico de linhas. O gráfico de linhas você vai pegar semelhante ao que você fez no gráfico de colunas, e ao invés de criar uma coluna, você vai colocar apenas um ponto. Por curiosidade, esses pontos acabaram formando uma reta, mas nem sempre isso acontece.
Pode acontecer de ficar assim, tipo um serra-serra, sobe, desce, desce, tá bom? Não necessariamente uma reta, mas é bem simples de se fazer. Um outro gráfico que é bastante utilizado são os gráficos de setores. Mas para fazer os gráficos de setores, que também são conhecidos como gráficos de pizzas, né? Os gráficos de setores, você precisa transformar a porcentagem para graus, tá bom? Como que você transforma a porcentagem? Aí é bacana você pegar lá na frequência relativa, onde aparece assim, quem é 30%? 30% é 0,30 ou 0,3 e multiplicar por 360 graus. Por que 360 graus? Porque uma circunferência, como essa daqui que você está vendo, ela tem 360 graus. A gente vai ver os setores que serão divididos. Daí o nome gráfico de setores, porque a circunferência ela é dividida em pequenos setores. Esses setores, eles têm um ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o que você precisa determinar. O 30% representa quantas partes do 360 graus. E aí, quando você faz aqui, ó, 30%, que é 0,3 vezes 360, você chega em 108 graus. Então, 108 graus dos 360 representa esses 30%, que indica esporte. Assim, nós podemos fazer o cálculo com cada um dos dados da porcentagem transformando para graus. 25%, 0,25 vezes 360. E este produto resulta para a gente em 90 graus. É até óbvio, né? Se você pegar 100% e dividir em 4 partes, dá 25%. Então, se você pegar 360 e dividir em 4 partes, também dá 90 graus. Em 90 graus, você vê a representação aqui desses 25%, indicando internet, que seria os 90 graus aqui, tá bom? E os demais setores são feitos utilizando esse cálculo. Há quem tenha dificuldade e faz assim, ó. 360 graus representa 100% do meu setor. Agora, quando eu quero apenas 20% dele, é uma outra maneira de fazer, 100%. Quando eu quero 20% do meu setor, então eu tenho que encontrar x graus. Você faz aqui uma regrinha de 3 e vai chegar no resultado de 72 graus. Se você quiser fazer também 0,2, que é 20%, vezes 360, vai resultar para você nos 72 graus. Beleza, galera? Eu espero que você tenha compreendido esses cálculos, que é a transformação da porcentagem para o setor em graus. Bom, as formas de representar um gráfico de setores é você dividir ele dessa maneira, deixando a legenda aqui abaixo e representando a porcentagem que indica cada um dos setores. Uma outra forma de você representar é dando uma enfeitada, né, no seu desenho, no seu gráfico de setores, dividindo em pequenas pizzas, né, fazendo aqui ao lado direito a sua legenda, que indica a cor de cada um dos dados que você estudou, e deixa também representado a porcentagem de cada um dos setores. Uma outra forma é você não deixar a legenda, mas aí você deve escrever em cada setor o que está sendo estudado ali. No caso, o laranja quer dizer esporte, 30%. O azul, música, 20%. E assim sucessivamente. Belezinha? Essas são representações de gráficos de setores. Há ainda também o histograma de frequência. O histograma de frequência ele é utilizado quando você está trabalhando com dados agrupados, tá bom? O histograma de frequência também lembra muito um gráfico de colunas, mas o que difere do gráfico de colunas é que os dados estão agrupados, as barras estão agrupadas, não estão separadas, justamente porque nós estamos trabalhando aqui com dados agrupados. Então, eu teria aqui, ó, neste intervalo de 0, aqui eu já começaria, né, em 1, depois aqui eu teria o 2, aqui eu teria o 3, o 4 e o 5, como indicam aqui os meus intervalos. A marca da classe, que seria 1,5, seria justamente o ponto médio aqui, ó, 1,5 de cada uma das colunas que aparecem. Aqui seria a outra marca de classe 2,5, a outra marca de classe 3,5, a outra marca de classe 4,5, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Agora,
A altura que você vai elevar as barrinhas são as frequências que você vai conseguindo, as frequências absolutas. Então, no caso, entre 1 e 2, do intervalo entre 1 e 2, eu tenho uma frequência de 4. Então, você sobe a coluna até o 4. Sem separar, você já tem o 2 iniciando aqui, ó, até o 3. Entre 2 e 3, então eu vou uma altura de 3. Tá bom? E eleva até o 3. Então, esses gráficos, onde as colunas aparecem todas agrupadas, foi uma consequência de uma tabela de dados agrupados. E o nome do gráfico é histograma de frequência. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham aprendido. Desejo a todos um forte abraço, bons estudos e de olho no vestibular. Esse histograma vai nos dar a possibilidade do polígono de frequências, né? Que é esse que estava desenhando aqui no final, que é a linha. E a gente finaliza com essa aplicação de um gráfico, né? Olhem, com a própria relação da Covid-19, né? Ele começa, esse gráfico aqui vai começar dia 13 de março, ele não vem até o dia de hoje, mas tentem olhar para onde é que o Brasil ele se encontra em cada uma das partes. Onde nós nos encontramos nesse momento ali, né? E hoje no Brasil, o número de casos confirmados é de 465 mil. Então, nós já estamos muito além desse cenário mundial. E isso a gente precisa levar em consideração toda vez que a gente sai de casa, toda vez que a gente se relaciona, né? Porque hoje é o que a gente está vivenciando. E a gente precisa levar isso em consideração. E eu espero que vocês tenham conseguido, através da aula de hoje, esclarecido um pouco daquilo que está lá no livro didático. E assim como eu falei para vocês, né? Que
a, a, a nossa aula, a aula em si, ela se mantém, né, nesse momento, mas a gente tem lá no espaço no canal, né, a possibilidade de continuar